trazer para vocês com isso, né? Não adianta a gente falar de inteligência emocional se a gente não tem os pilares básicos. Parece óbvio, muito óbvio o que eu vou falar, mas talvez a Mariana lá na última aula confirme isso, porque a neurociência já sabe, né? A gente não vai conseguir regular as emoções, controlar as nossas emoções se o nosso corpo não tiver 100%. E o que a gente precisa para o nosso corpo estar 100%? A gente precisa dormir bem, em quantidade e em qualidade. Não adianta falar, eu durmo super profundo 2 horas por dia. Não adianta, 2 horas, 4 horas, não adianta. Um adulto médio precisa em torno de 7, 8 horas por dia de sono. Tá? Então, nesse momento em que a gente fala ontem que a pandemia faz a gente trabalhar de casa, momento de home office, a gente tem que trabalhar mais horas, né? A gente sente, e os dados mostram isso pra gente, que a gente está trabalhando mais horas na frente do computador, e aí você fala, vou dormir menos porque assim eu vou ser mais produtivo, correto? Errado. Errado, porque se a gente dorme menos em quantidade e em qualidade, o nosso cérebro não consegue se concentrar tão bem e a gente não é tão produtivo quanto a gente imagina, tá? Então, super importante. Outra coisa importante, descansar regularmente. Tony, o que é isso? O que é descansar regularmente? Lembra naquela época em que a gente ainda ia para o escritório, né? A gente tinha um período de transição. Esses períodos de transição entre uma reunião e outra, em que a gente pegava um café, em que a gente andava entre uma sala e outra, em que a gente ia encontrar outra pessoa, de reunião em que a gente voltava para a nossa mesa, pode parecer pequeno, mas esses pequenos tempos de transição são muito importantes para o nosso cérebro praticamente se resetar e tá mais focado na nossa próxima atividade. Hoje, quando a gente fica no computador, na frente de todo mundo, né, e tendo reunião uma atrás da outra, né, online, o nosso cérebro não consegue se desconectar. Então, a gente ainda sente falta daqueles tempos antigos, né? Eu brinco, tempos antigos em que a gente trabalhava no escritório, em que tinha esse tempo de transição. Então, o que você precisa fazer agora? Incluir esses tempos de transição, descansar regularmente entre uma reunião e outra. Muitas empresas já estão fazendo isso, fazendo reuniões em vez de 1 hora, 50 minutos, e você tem 10 minutos para descansar, para levantar, fazer a pausa hidráulica, como a Andréa ontem falou, né? Comer alguma coisa, beber, pegar um café, caminhar, levantar, porque às vezes a gente fica sentado muito tempo, né? Então, fazer reuniões de 50 minutos ao invés de 1 hora, ou de 25 minutos ao invés de 30 minutos, tá? E incluir esse descanso regular no seu dia, porque não adianta, a gente não vai conseguir, o nosso cérebro não é produtivo se a gente fica uma reunião atrás da outra, e vocês já devem ter percebido isso, a nossa concentração não é a mesma, tá? Outra coisa importante, água. Aqui eu com a minha garrafa de água, meu garrafão de água. Nosso corpo, vocês sabem, mais 70% feito de água, a gente precisa beber água, a água ajuda a manter o nosso corpo na homeostase. O que é isso? O nosso equilíbrio, tá? Então, beber água é muito importante. A gente precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia, né? Então, a água ajuda a gente a manter o nosso corpo hidratado, a manter o nosso equilíbrio corporal. Não adianta, quando a gente sente sede, é porque a gente já está desidratado. Então, fica com essa garrafinha, lembra de beber água. Ah, eu conheço gente que não gosta de beber água. Eu falo, não quero saber. Bota o copo, igual minha mãe fazia comigo. Não quero saber, vai beber água. Tá? Que é muito importante. Não adianta a gente pensar em regular as emoções se a gente não tem o básico. E esses aqui são os pilares, tá, da inteligência emocional, gente. Não adianta a gente querer fazer curso e praticar se a gente não está fazendo esse que é o básico. Praticar atividades físicas. Gente, mexer o corpo. A gente sabe, quem não mexe o corpo, a gente precisa mexer o corpo. Tá? Então, isso é muito importante, a gente fazer atividade física. Eu sei que muita gente teve que se adaptar, né, agora na pandemia, fazer atividade em casa, mas também surgiram várias oportunidades, aulas online, gratuitas, né, por vídeo, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente manter o nosso equilíbrio, tá? A atividade física é fundamental. E aí, eu não estou pedindo para você ser o maior esportista do mundo, mas você precisa suar, você precisa fazer os esforços, precisa ficar ofegante, o nosso corpo precisa disso, tá? Então, se planeje para fazer atividade física todos os dias.
todos os dias, meia hora, 40 minutos, super importante. E aqui eu não quero que seja perfeito, eu não quero que você seja o atleta das Olimpíadas, eu quero que você seja, eu prefiro feito do que perfeito, tá bom? Mexer o corpo é super importante. Comer saudável, claro que eu não quero de forma nenhuma que vocês só comam saudáveis, né? Até porque é impossível, mas gostaria que vocês pensassem assim, numa escala entre a pior coisa possível, menos saudável, mais saudável, de vocês tentarem sempre fazer escolhas mais saudáveis, porque, de novo, o nosso corpo precisa estar em equilíbrio. E o último, conectar-se com as pessoas. A gente sabe que um dos sofrimentos maiores que a gente teve foi, de fato, durante a pandemia, o lockdown, em que a gente não pôde continuar se conectando, é a falta que a gente sentiu do outro. Então, se conectar com o outro é muito importante, tá? Então, pode ser por telefone, pode ser por vídeo, pode ser por carta, pode ser cartão. Eu estou aqui direto do Vale do Silício falando para vocês e eu mando cartão para as pessoas, para os meus amigos no Brasil, para os meus pais, para os meus familiares, mando cartão postal. São coisas até um pouco antigas, mas as pessoas gostam, né? Então, isso é muito importante. E a gente falando sobre produtividade em tempos de home office, a importância da inteligência emocional, né? Como é que você pode focar, né, no autoconhecimento nesse momento, né? Ou que projeto ou exemplo você pode ter dado do que as pessoas fizeram já, né, para desenvolver o autoconhecimento para melhorar a produtividade? Então, acho que hoje todas as empresas, organizações, grupos sociais se deparam com o mesmo paradigma, né? Como que eu faço para conectar com o outro que eu não tenho, né, do lado para gerar essa conexão física ou parar para conversar e tudo mais. Então, eu acho que a maioria de nós está investindo muito tempo em gerar novos ritos dentro das organizações, novos pontos de encontro, que não se limitem unicamente à interação tática, né? A execução de um projeto, a execução de uma tarefa, de uma reunião de trabalho, talvez gerar um espaço na sua agenda, assim como você falou, que a gente primeiro tem que cuidar de si mesmo, então você coloca na sua agenda um tempinho para almoçar, um tempinho para tomar um café, para fazer um break, para a gente, né, respirar, uma pausa, né, mesmo que seja 5 minutos, também a gente tem que incorporar novos caminhos para a gente conectar com as outras pessoas, né? Então, a gente tem marcado bastante cafés virtuais, sem agenda, sem um papo, né? Simplesmente para conectar, para saber como a outra pessoa está, como está lidando. Aí o papel do CRH acaba sendo muito importante para criar uma nova linguagem, para fazer esse check-in com as pessoas de forma espontânea e também convidar a liderança para tomar esse cuidado, né? No passado, no modelo antigo, né, de presencial, a gente falava muito como advisor dos gestores nas organizações, para eles investirem tempo para conhecer as outras pessoas da sua equipe. E hoje a gente fala, bom, investe tempo para conectar com essa outra pessoa, mesmo no novo modelo virtual. E dentro dessa conexão, eu acho que é aí onde vem o aprendizado do autoconhecimento, porque é uma sessão de feedback, né? Então, eu estou conectando com outra pessoa e uma ótima oportunidade também para que a outra pessoa me fale como que eu estou agindo agora nesse novo cenário, para eu coletar um pouco dos insights e essas percepções das outras pessoas para entender o que eu poderia fazer diferente. Será que eu estou trabalhando longas horas no dia? Será que eu estou enviando WhatsApps, Slacks, e-mails nos horários que acabam invadindo um pouco a qualidade de vida da pessoa? Será que eu estou sendo muito diretivo? Enfim, uma série de coisas que acho que você só pode aprender, de novo, interagindo com o outro e recebendo esse feedback do olhar do outro, agora de cara num novo cenário, né? Perfeito, você está trazendo o líder, né? E a importância do líder se conectar com o outro, e como a gente também acaba recebendo feedback na relação com o outro.